Sejam bem-vindos, aqui é o professor Delfim, e hoje nós vamos utilizar algumas ferramentas do Excel para obter o valor futuro, também conhecido como montante, no regime de capitalização composta, ou seja, utilizando juros compostos. Vamos a algumas informações iniciais que considero importantes. Em relação às operações, nós temos o seguinte: a adição e subtração, os comandos são símbolos usuais. A multiplicação vai ser com asterisco, a divisão com uma barra, a potenciação com o circunflexo, a radiciação, se for raiz quadrada, quando o índice é 2, tem o comando de raiz, e se o índice for n, nós vamos utilizar o comando de potência. Por exemplo, raiz quinta de 8, como é que eu vou inserir? Eu vou colocar o 8, pega o expoente que está dentro da raiz, fica como numerador, e o índice que está fora, ele vem como denominador. Muitas vezes, isso é conhecido como a regra do tô na sombra, tô no sol. Ou seja, eu conservo a base, que é 8, o 1, que está dentro do símbolo da raiz, que entre aspas está na sombra, ele vai para o numerador, ou seja, vai para o sol, e o índice, que está fora da raiz, ele, entre aspas, está no sol, ele vem para o denominador, que, entre aspas, está na sombra. Então, a regra do tô na sombra, tô no sol. O nosso objetivo é obter o valor futuro. Só que antes vamos para algumas informações. A função taxa, ela vai indicar a taxa de juros do período. O NP vai indicar o total de períodos, ou seja, o tempo. O PGTO é o valor de cada prestação, ou de cada parcela. O VP é o valor presente, ou seja, o capital. O valor futuro é equivalente ao montante, que é indicado por VF. E o tipo, ele pode ser 0, se o pagamento for no fim do período, e 1, se o pagamento for realizado no início do período. Se essa informação não for incluída, se for omitida, o Excel considera a opção 0, ou seja, o tipo será o 0, que indica que o pagamento é feito no fim do período. Algumas observações. Os argumentos que estiverem dentro dos colchetes, eles não são obrigatórios, então eles podem ser omitidos. Se tiver algum argumento que naquela situação você não tem algum valor para ele, não vai ser utilizado, digamos, ele está dentro do colchetes, você vai indicar com o número 0. Porque ele não tem nenhum valor, você entra com o número 0. Tem uma convenção que o valor futuro e o valor presente, eles têm sinais opostos, devido à representação nos fluxos de caixa. E taxa e tempo deve estar na mesma unidade. Então, para obter o valor futuro, nós vamos precisar da taxa de juros, do número de períodos, que é o NPE, o valor presente, que é o VP, e com isso nós vamos obter o valor futuro, ou seja, o montante. Vamos analisar essa seguinte situação. Um capital de R$ 4.000 aplicado a taxa de 2% ao mês durante 3 meses, na capitalização composta, gera um montante de. Então, com base na leitura do problema, nós temos que a taxa de juros ela é 2% ao mês, o número de períodos são 3 meses, ou seja, o N igual a 3, e o valor presente, ou seja, o capital, é de R$ 4.000. Nós temos algumas formas para obter o valor futuro. A primeira é utilizar a fórmula, você entrar com os valores diretamente. Então, o montante ele é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, para isso, você vai clicar igual, capital. Você vai clicar lá na célula do valor presente, nesse caso 4.000,
vezes, faço com asterisco, abre um parênteses, o 1 da fórmula, mais a taxa. A taxa, nesse caso, é a célula que está o 2%. Então, clica na célula. Fecha parênteses. O T é o tempo, o número de períodos. Como ele é uma potência, eu vou fazer o circunflexo e vou clicar nessa célula do número de períodos, que nesse caso específico está o número 3. E por fim, digite Enter. Eu observo que já sai automaticamente o valor futuro, o valor correspondente ao montante. O Excel ele tem uma função específica, que é VF, valor futuro. Então vamos para o primeiro modo. Clica igual e começa a digitar VF. Observe que vai aparecer a função. Para você selecionar, basta você dar 2 cliques seguidos com o lado esquerdo do mouse, ou então utilizar a função Tab. E aqui vamos inserir as informações. A primeira informação é taxa, então clica na célula da taxa, ponto e vírgula, o número de períodos, que nesse caso, clica nessa célula que está o número 3, ponto e vírgula. O pagamento, nesse caso, não temos um valor específico para ele. Ele é muito utilizado nas séries de pagamentos. Então, vou entrar com o valor 0, ponto e vírgula. Valor presente. O valor presente é o valor do capital. Então, clica na célula do valor presente. E o tipo, ele já especifica se é 0, fim do período, ou 1, no início do período. Nesse caso específico, nós vamos utilizar o valor 0. E por fim, digite Enter. Note aqui que o capital ele está positivo e o valor futuro está negativo. Então, lembrando, como tem a convenção que eles têm sinais opostos, devido ao fluxo de caixa, caso queira que o valor futuro apareça positivo, você troca o sinal do valor presente. E aí, observe que o valor aparece agora positivo. Outro modo para você incluir essa função, você vai clicar em igual, você vai vir aqui em inserir função. Aqui nós temos algumas já funções financeiras e basta você digitar a função aqui, VF, e clicar em I. Então note que essa função apareceu, tem uma leve descrição dela aqui do que é essa função. Você clica em OK e vamos para as informações. A taxa, clica aqui na célula da taxa. Número de períodos, você clica aqui também nessa célula que está o número de períodos. Pagamento, nesse caso não temos pagamento, não é uma série, então você pode omitir essa informação. Valor presente, nesse caso é R$4.000. E o tipo você pode colocar 0 ou simplesmente omitir, porque em caso de omissão o tipo é considerado o tipo 0, que é quando o pagamento é realizado no final do período. Então basta digitar OK, que nós temos já o valor futuro. Qual é a vantagem de você utilizar o Excel? Porque à medida que o problema for alterando, eu só vou alterar as informações aqui e o valor já vem automaticamente. Então vamos, por exemplo, fazer o próximo exemplo. Um automóvel foi comprado no valor de 40 mil, sofreu a cada ano desvalorização de 10%, obter o valor depois de 3 anos de uso.
Então, a taxa, nesse caso, como se trata de uma desvalorização, eu vou entrar com uma taxa negativa. O tempo, 3 anos, então 3. E o automóvel ele foi comprado a 40 mil reais, ou seja, o valor presente é 40 mil reais. Então, observe que automaticamente eu já tenho o valor do montante. Caso queira um montante positivo, basta trocar o sinal do valor presente, que aparece o valor positivo. Próximo exemplo. Uma pessoa toma R$1.000 emprestado a juros de 2% ao mês pelo prazo de 10 meses com capitalização composta. Qual o montante a ser devolvido? Então, nós temos que a taxa é 2%, o número de período 10. Lembro que a taxa e o tempo estão na mesma unidade, que nesse caso trata-se de meses. O valor presente, já vou inserir com um sinal de negativo, é R$1.000. Então, já tenho o valor futuro de R$ 1.218,89. Caso você queira, note aqui que está com símbolo de porcentagem. Então, você vem aqui e clica. E você pode escolher aqui a opção porcentagem. Caso você queira que apareça aqui esse símbolo aqui do reais, você clica aqui e vem moeda, que aí ela vai utilizar a notação de moeda. Caso você queira mais casas decimais, você utiliza aqui para aumentar casas ou para diminuir casas decimais. Então, basicamente, era o que eu tinha para hoje e até o nosso próximo encontro.